Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos à Casa de Maria, nesse recanto de paz que nos acolhe, que nos abençoa. O tema para reflexão da noite de hoje é sobre o medo da morte. Mas antes de entrarmos no tema, eu trago um questionamento. Nós pensamos na morte? Nós planejamos a morte? Porque eu tive um professor das ciências jurídicas, mas ele era psicólogo, e os psicólogos é um tema bem afeito também a eles. E ele falava muito do planejamento, porque nós não planejamos a nossa morte. Nós vamos vivendo, 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 e deixamos muitas vezes de planejar, de organizar, né, de pensar sobre isso. E aí, se nós planejamos, ok, nós vamos compreender toda a questão que envolve, né, a morte do corpo físico. Mas se nós não planejamos ou por desinteresse, mas na maioria das vezes nós não fazemos isso por medo. Né? Porque a morte sempre é um tema que nos causa um sofrimento, uma dor, né, uma perda, mas não é essa a visão que nós temos dentro da doutrina espírita. Né? E hoje nós vamos buscar refletir sobre o medo da morte e como libertar-se dele. Nós vamos sair daqui falando, nós não temos mais medo? Não, mas pelo menos nós vamos sair daqui refletindo de forma positiva, porque a morte nada mais é do que uma mudança de um estado para o outro. E aí nós aprendemos que o homem ele é formado de 3 elementos. Nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. O corpo físico é esse veículo material que nós, né, temos aqui e que nos é dado para podermos aí cumprir determinadas missões, desígnios, tal como a gente vai ver. O perispírito é o que liga o corpo ao espírito, certo? É uma substância fluídica, né, que vai nos ligar ao espírito. E o espírito é o ser inteligente, né? Todos nós somos espíritos, né? E aí nós vamos ver que a morte nada mais é do que a exaustão dos órgãos, quer dizer, do corpo. E o perispírito e o espírito continua vivo, certo? Num outro momento. Por quê? Porque a cessação da vida orgânica, que nós conhecemos como a morte, só morre o corpo, né? E aí nós temos que tem alguns temas que nós temos que pensar. Por exemplo, a morte e a reencarnação e a desencarnação. São circunstâncias diferentes, né? E aí nós vamos ver que, entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque a morte e a reencarnação são 2 condições essenciais ao progresso do espírito. E nós conhecemos na doutrina, nós sabemos que todos nós estamos aqui, que nós reencarnamos no nosso corpo físico para cumprir determinados desígnios. Um deles, cooperar com a obra da criação. Todos nós aqui devemos cooperar com a obra de Deus, cada um na sua maneira, cada um na sua profissão, mas nós temos que ajudar uns aos outros, a comunidade. Vamos começar pela célula mais próxima, que é a família. Depois nós passamos para os amigos, para os grupos sociais, os grupos que nós pertencemos, e todos eles nós somos instrumentos da vontade divina para melhorar uns aos outros. Depois nós temos as provas, que tanta gente fala, né?
E aí essas provas é individual de cada um, nós temos um planejamento reencarnatório na espiritualidade, e nós vamos saber que essas provas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes a gente vem aqui e comete alguns equívocos, né? Eu não vou falar erro, né? Mas é erro mesmo, certo? E aí nós precisamos reparar. Mas nós vamos reparar esses erros com algum tipo de dor, né? Porque a reparação, ela nunca é fácil. Nós não gostamos de enfrentar determinado parente, nós não gostamos de enfrentar determinado chefe, né? A gente não gosta, porque de repente as pessoas estão ali realmente para provar nossa paciência, tolerância, né? Isso nos causa, sim, um certo sofrimento ou muito. E, finalmente, nós viemos aqui para progredir, né? A reencarnação, para cada um de nós, ela tem um prazo estipulado por Deus que nós devemos acatar, né? Mas nós sabemos que muitos podem antecipar a morte não cuidando do corpo físico, do corpo mental, através do suicídio, né? Então, nós vamos ver que existem, sim, algumas coisas que podem antecipar a morte. E que nós estamos estudando de manhã aqui com o Luiz Antônio sobre o livro, né, Memórias de um Suicida. A gente sabe assim, a dificuldade que é, né, para as pessoas que não respeitam esse prazo estipulado e o antecipam. Pois bem, e a desencarnação? É um outro processo, né? Então, é um processo pelo qual o espírito se desprende do corpo físico em razão, né, da cessação da vida orgânica. Ele conserva o perispírito, né? Mas aí o espírito volta a viver numa outra dimensão. Circunstâncias da desencarnação. E aí nós temos, né, vários livros, tal, eles vêm trazendo o seguinte, né, que a desencarnação ou o desprendimento da alma, que nem sempre vai acontecer no mesmo momento da morte orgânica, vai levar em consideração determinada circunstância. A idade avançada, a velhice, a doença, né? São temas que a gente teria, assim, discutir uma noite toda, né, cada um deles. Mas, em síntese, bem apertada, a velhice, a idade avançada, o espírito já vai se desprendendo lentamente desse corpo físico, né? O desprendimento, ele é mais tranquilo. O problema é que as mortes repentinas e as violentas, né, e até mesmo os suicídios, o que vai acontecer? É rápido. Então, o espírito, ele muitas vezes precisa de um determinado tempo para se recompor, para se organizar, né? Para ele poder. E o espírito muito materialista também, aquele que só vê a matéria, em regra, o desprendimento é muito doloroso, né? Até mesmo do suicida também, tá? Causas que, em razão, né, desse desconhecimento, nós vamos ver as causas do medo da morte. Aqui nós elencamos alguma, trazida pelos autores, né, como André Luiz, Leon Denis, ou a própria Dona Ivone Pereira, e ele vai falar assim, olha, noção insuficiente da vida futura. Por quê? Porque nós, espíritas, conhecemos e sabemos que existe uma vida futura, né? Então, nós tememos a morte, porque ninguém aqui deixa, eu acredito, deixa de temer a morte, mas nós compreendemos que existe uma outra vida, né? Também apego às coisas terrenas. Tem gente que não se preocupa, né, em nada com a espiritualidade. Tem gente que não se preocupa no amanhã. Tem gente que não planeja esse amanhã, né, e não traz esse conhecimento. Espírito atrasado, né, a prevalência da vida material sobre a espiritual. E nós conhecemos muita gente assim, né? Nós conhecemos muita gente que vive só o mundo material, que olha só para o mundo material, certo?
e consequência do instinto de conservação. Aqui, a gente abre um parênteses, porque Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1865, e também no livro Céu e Inferno, ele vai falar que, muitas vezes, o temor da morte é necessário. Imagina se a gente não temesse a morte. A situação está difícil, some, porque aí eu vou ficar tranquilo, né? Mas nós temos medo. Então, o medo da morte, ele não é desnecessário, né? Nós só temos que compreendê-lo. E é quando nós compreendemos, fica mais fácil a gente aceitar. Mas ele diz, né, o temor da morte é necessário para que o homem sem conhecimento não deixe prematuramente a vida terrestre e negligencie o trabalho daqui, que deve servir para o seu adiantamento. Então, o medo da morte, né, também é necessário, certo? Eu só vou passar rapidamente sobre essas questões, porque elas também seriam extremamente importantes para a gente discutir. Olha, nós temos medo da morte. Uma das coisas que a gente está sempre pensando, a morte prematura, a morte dos nossos entes queridos que se vão ainda muito jovem. Nós aprendemos que a morte prematura é uma bênção, porque se ocorreu a morte prematura, já estava planejado. Essa morte prematura pode ser uma das razões para o espírito, ele precisava desse tempo, pode ser uma prova para os pais, mas nunca é uma coisa ruim, embora seja muito difícil assistir a partida de crianças, né? Sempre chama atenção, sempre nos faz questionar, mas nós aprendemos que a morte prematura, muitas vezes, é uma bênção, né? Inclusive, acho que foi Leon Denis, ele vai nos dizer que a morte prematura evita, muitas vezes, do espírito, né, ter mais comprometimento aqui na vida física. Outra questão, seria injusto chorar? Não, não é. O que não é correto, o que não deve acontecer, é aquele choro de desespero, Por quê? Porque os nossos amores, os nossos entes queridos que partiram, eles estão sempre junto de nós. E o choro também é uma bênção, né? Nós temos muitas vezes que a gente não consegue chorar. E isso é muito triste para o espírito e para, né, encarnado ou não. Então, o choro é uma bênção e nós podemos chorar, sim. Outra coisa que a gente ouve falar, porque, embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte. E aí a gente vê, né, olha, todo mundo tem uma religião, tal, né, todas as religiões, mas nós sabemos que determinadas religiões, elas vão tratar da morte de outra forma. É como se a morte fosse o fim, né? Morreu, acabou. Ali fica o corpo e não existe mais nada, né? Ou então aquela noção, muitas vezes, que vai para o inferno, né? Mas eu fui tão ruim, eu não cumpri as coisas aqui, né? Eu vou para o inferno. Essas circunstâncias, essas questões, nós não conhecemos na doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela vai nos explicar que a morte é, então, essa cessação da vida orgânica, que só morre o corpo, né? Com ele realmente cessa, mas que o espírito, ele continua vivo em outra dimensão. E aí tem algumas coisas ainda bastante interessantes. Para libertar-se do medo da morte. Bem, o medo da morte eu acho que está tranquilo para todo mundo. A gente tem medo, né? Mas o maior medo decorre da nossa falta de conhecimento do que realmente é a morte, do que ela nos leva, certo? E aí, Herculano Pires, ele tem um livro que fala só da educação para a morte. E é muito interessante, porque ele diz assim, olha, o ato educativo é uma forma de
desapegar dos bens passageiros do mundo sem desprezá-los, porque nós não devemos desprezar as nossas aquisições materiais, o que nós queremos. Não é errado eu ter as coisas, não existe erro em eu lutar, eu trabalhar, eu idealizar alguma coisa que vai me fazer feliz. Né? O que eu não posso é fazer isso machucando, né, alguém. Mas eu ser feliz, eu trabalhar, eu ter os meus ideais, certo? Mas aí eu não posso achar que isso daqui é meu, eternamente meu. Né? Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que um dia esses bens, eles ficarão e eu partirei. Né? Preparação para as atividades de abnegação amorosa que devemos exercer depois da morte, que é o planejamento. É claro que nenhum de nós vai ficar assim, depois que eu morrer eu vou trabalhar, né? Embora às vezes a gente até fala, eu vou dormir, né? Eu vou lá para Maria de Nazaré, que Deus me leve para lá. Mas a gente até pensa que a gente gostaria de ficar numa colônia, trabalhando, mas quem sabe dos nossos méritos, né? Para isso. Se André Luiz ficou 9 anos, né? No umbral, imagina eu. Bem, mas vamos lá. Então a preparação para a atividade de abnegação amorosa que devemos ter. Esperar o fim com mais calma, resignação, paciência, né? Porque muitas vezes, quando a gente tem um problema grave de saúde, e às vezes, né, o médico vai dizer, nossa, a gente entra realmente em desespero. Então, calma, ter tranquilidade, que tudo vai se resolver, né? Então, nós temos que ter a educação e a compreensão. Compreender o quê? Primeiro, nós temos que compreender a lei divina enquanto mecanismo natural e necessária para o progresso dos seres. Então, o fim, né, não é a destruição. Nós não morreremos e vamos ficar no local, né? Hoje em dia se fala muito em cremação. Nós não ficaremos aqui, nós iremos embora, certo? Executora das transformações necessárias, que é justamente isso que nós estamos aqui refletindo sobre o tema, né, da morte. A morte conduz ao túmulo, porém, ali fica somente a vestimenta física. Seu espírito imortal se eleva aos novos planos da vida. Essa citação está no livro do Luiz Antônio, mas eu já falo sobre ele. Depois da morte do corpo físico, a vida continua, igualzinha numa outra dimensão. Cerram-se os olhos do corpo para abrirem os olhos do espírito, né? A vida prossegue em outras dimensões, o aprendizado e as tarefas continuam. Nós não estamos aqui tentando compreender um tema? Lá nós também faremos a mesma coisa, né, que nós tenhamos mérito, né, para estar bem e para estar aprendendo melhor. É no nascer, morrer, renascer que o homem se aprimora e se eleva para o Criador. Como nós dissemos, né, a gente vem aqui para cumprir determinados desígnios, né? Cooperar com a criação por meio das provas, né, do sofrimento, das expiações, certo? E aí, então, nós vamos nos aprimorando através disso. Não tememos a morte, pois a vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar realidade, né? O que a gente está tentando passar. Realmente, a vida futura, ela é real. Sim, nós temos exemplos todos os dias nas nossas vidas, né? O berço e o túmulo são portas de entrada e saída da escola da vida física, na caminhada evolutiva rumo à felicidade definitiva do espírito imortal. E ainda, para terminar, o Luiz Antônio, né, pela Antônio Carlos Tonini, pela psicografia de Luiz Antônio, no livro Entardecer da Existência. E Kardec também, no livro Céu e Inferno, ele vai falar, compreender a vida futura diminui a pressão da morte e melhora a nossa missão aqui na Terra. Né? Então, nós temos que ter
a certeza de que a morte ocorre só dessa vestimenta, desse corpo material, físico, mas não do perispírito e muito menos do espírito que está ligado a esse corpo. E aí a gente vai aprender também, né? Aqui na Revista Espírita ele fala, e também Leon Denis, no livro, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a morte física é a missão, é o término da nossa missão na Terra, né? Nós não podemos adiantar, né? Nós não podemos nos precipitarmos. Nós temos que cuidar desse corpo, porque é ele que vai nos garantir a nossa elevação moral. Se eu desrespeitar o meu corpo físico com excessos de tudo, de comida, bebida, né, de tudo, o que vai acontecer? Meu corpo físico vai durar menos, né? Por quê? Porque vai haver um desgaste maior, certo? Simples mudança de estado, então a morte física é uma mudança de estado, né? Físico para o espiritual, e é a destruição de uma forma frágil de vida, né? Porque isso daqui é muito frágil, nosso corpo é muito frágil, né, gente? A gente está aqui, daqui a pouquinho você cai, machuca, quebra, não sei o quê, né? E é difícil. Necessária a evolução e ao aperfeiçoamento do espírito. Mas olha aqui, o que a doutrina vai nos dizer, também na Revista Espírita e Leon Denis. E aqui é bem interessante, porque ele fala assim, ó, a separação decorrente da morte não é eterna. Por quê? Porque depois da morte nós vamos reencontrar com os seres amados e com os amigos. Os nossos amores, os nossos seres queridos que partiram antes de nós reencontraremos esses seres. Nós reencontraremos os amigos queridos. Não seria justo, né? A gente vive aqui 40, 50, eu já vou com 60 e pouco, com algumas pessoas, e depois nunca mais ver. Isso não existe. Nós encontraremos sim. Continua as relações que teve na Terra, né? Por quê? Porque a gente vai continuar então. Não perde o fruto de nenhum trabalho. Porque é que já pensou? Nós estamos aqui, trabalhamos, lutamos, fazemos isso, fazemos aquilo. Morte, acaba tudo. Tem sentido? Né? Não tem como pensar nisso. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós levaremos conosco. As boas e as más ações também. Né? Cresce em inteligência e perfeição. Por quê? Porque nós estamos aqui também para evoluir, né? Então, nós vamos evoluir como? Tem duas evoluções muito importantes para a gente refletir. A evolução moral, que é nada mais, nada menos do que, que está bem delineada naquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas? Eu acredito que muitos aqui não. Eu me coloco no lugar. Mas e ao próximo como a si mesmo? Gente, já dá para vigiar as nossas ações, né? Não preciso fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim, né? Pelo menos assim, dá para tentar bem, né? Não que a gente consiga toda vez, mas dá para entender, certo? E também crescer em intelectualidade, ou seja, adquirindo as experiências, todas elas que nós temos aqui, e nós vamos nos aperfeiçoando. E agora, já terminando, né? Nós vamos ver que para compreender e para entender o medo da morte, para se libertar dele, então nós temos também a consolação, né? E a fé em Deus e a compreensão das suas leis. E mais uma vez a doutrina espírita vai nos dizer sobre a fé, né? A fé que está no Evangelho de Jesus, que todos os evangelistas, né, eles falam, e também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos que a fé pode ser cega ou raciocinada. Em geral, a fé, muitas vezes, ela é cega, certo? É o fanatismo, né? Eu acredito numa coisa, eu não abro mão, eu não... Nossa senhora, aquilo é aquilo e pronto. Mas a nossa fé não, a nossa fé é raciocinada.
Por quê? Porque nós estamos aqui falando sobre um tema extremamente difícil de nós compreendermos e realmente nós conseguimos, assim, entender, compreender que nós estamos aqui de passagem, né? E essa fé raciocinada, ela se apoia nos fatos e na lógica, sem obscuridade. Ela se torna para nós uma fé inabalável, né? Por quê? Porque quando nós compreendemos as coisas, nós aceitamos, né? É como a criança que vai para a escola, ela sabe lá algumas coisas, mas ela vai lá, ela aprende as letras certinho, aprende o ABCD, e aí ela vai formando as palavrinhas, ela vai entendendo que aquela palavra bola significa alguma coisa redonda, e por aí vai. E aqui o exemplo é bem simples, mas é isso mesmo. À medida que eu compreendo o Evangelho de Jesus, à medida que eu vou vivenciando, eu vou, então, tendo uma fé raciocinada. Por quê? Porque só com uma fé raciocinada eu posso me libertar do medo da morte. Eu posso me libertar do pavor da morte. Porque talvez, né, o receio da morte, talvez, eu não sei se a gente consegue, mas o pavor, o medo, aquela coisa ruim, não, está tudo muito bem claro, muito bem explicado. E como nós sabemos, né, Jesus disse, está no Evangelho segundo João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho, ele é o nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida, certo? E todos nós chegaremos ao Pai por meio do cumprimento de suas leis, né? Nós pensamos, né, sobre o medo da morte, era isso que a gente tinha pensado. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei se agora, depois a gente pode estar refletindo juntos, né? Mas que Jesus nos abençoe, que a gente realmente possa compreender a doutrina espírita, a beleza que é essa doutrina de luz, que vem nos esclarecer, que vem nos mostrar, que vem comprovar através da experiência diária de todos nós, né, que realmente Jesus é o nosso caminho, é a verdade, e só Ele pode nos trazer vida e vida em abundância, e que Ele nos proteja.